Então, a Pedra do Ingá hoje ela é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Então, quando se fala em arte rupestre ou inscrição rupestre, que são esse tipo de gravuras em baixo relevo que vocês estão observando agora, ela se destacou entre as demais exatamente por causa do tamanho das gravuras, profundidade e quantidade das inscrições. Então, por isso que a Pedra do Ingá se tornou importante, certo? É citada para ser patrimônio mundial, certo? Muita gente pensa que isso aqui é única no mundo. Não é. Esse tipo de gravuras em baixo relevo existe no mundo inteiro. Locais famosos como Ilha de Páscoa, Machu Picchu também tem gravuras em baixo relevo, mas não nessa profundidade, quantidade e tamanho que você encontra aqui na Pedra do Ingá. Então por isso que ela se destacou tanto atrás das demais. Ela é um painel com 24 metros de comprimento por 2 até 3,80 de altura, onde a pergunta seria o que significa. Isso que atrai grande parte dos visitantes para conhecer esse local. É exatamente por causa do significado dessas inscrições, que até hoje não se sabe quem fez, quando foi feita, como foi feita e o que significa. Por quê? A arqueologia trabalha com vestígios arqueológicos, e o grande problema da Pedra do Ingá é isso, não tem vestígios. E nos períodos de cheia, quando a gente está no leito do rio, o rio vai ganhando volume de água rapidamente, até chegar ao ponto de cobrir a pedra totalmente e com isso levar tudo que pudesse ser relacionado a essas inscrições. Então esse é o grande problema em relação à Pedra do Ingá. Tudo que pudesse dizer algo sobre ela foi levado pela água, mas provavelmente isso aqui está relacionado ao quê? Ao dia a dia deles. Tudo que eles vinham de diferente gravavam na rocha, tudo que eles vinham na região gravavam na rocha. Então temos gravuras relacionadas a seres humanos que nós chamamos de antropomorfos. Essa aqui seria um exemplo. Muito parecido com uma pessoa andando, a cabeça, o corpo e as pernas. Temos outra aqui também com as pernas cruzadas e as mãos para cima, certo? Também nós temos as zoomorfas, que se assemelham aos animais, que é o caso dessa daqui, muito parecido com um lagarto, um jacaré, alguma coisa do tipo. Uma ave no bater das asas, um tamanduá ou um tatu. Também temos as fitomorfas, que se assemelham a plantas, flores, sementes e frutos, como essa daqui, muito parecido com abacaxi ou uma espiga de milho. Ao lado, muito parecido com uma bromélia, que inclusive essa daqui faz parte da bandeira e do brasão da cidade de Ingá, e é uma planta bem típica da nossa região. Logo aqui, muito parecido com o caju, do lado do outro, caju e a castanha. E aqui um cacho de uva ou de pitomba, Só que se a gente olhar mais para nossa região, tá mais para pitomba do que para uva, Então provavelmente seria pitomba, é uma frutinha típica aqui do local. E aqui temos as cosmogônicas, que se assemelham aos astros, que é o caso aqui do chão. Temos estrelas, que segundo os astrônomos seria a constelação de Órion, Então se isso for verdade, de qual alto grau de conhecimento deles? Por quê? Hoje em dia precisamos de instrumentos sofisticados para poder observar os astros. E imagina, há cerca de 6.000 anos atrás, eles já observavam e tinham ideia de representar eles. Então aqui estrelas, logo aqui na parte de cima. É muito parecido com o Sol, semicírculo com os tracinhos. Perfeito. E aqui, 2 prováveis cometas caem em direção à Terra. Por quê? Como pode ver, essa linha de pontos está dividindo a Terra em 2 partes. Então provavelmente da linha de pontos para cima seria o céu, até porque só temos símbolos celestes, e da linha de pontos para baixo somente símbolos terrestres, Então essa seria uma das teorias relacionadas a essa linha de pontos. Tem outra teoria que não é tão provável, mas eu sempre costumo dizer que seria uma espécie de calendário, onde nós temos 114 pontos, que multiplicado por 3 dá 342, próximo aos dias do ano, Então tem essa teoria, mas a mais provável realmente seria essa daí de divisão entre o céu e a terra. Temos também aqueles pontos maiores, nós temos 10, 6 de um lado e 4 do outro, que dependendo da posição do Sol em relação à pedra, cada ponto desse recebe uma quantidade de sombra, e assim fazendo a fase da lua que nós estamos, Então se tiver com sombra, lua nova, sem sombra, lua cheia, só metade de sombra, lua minguante ou crescente e assim por diante. Então esse jogo de sombra aqui é feito de acordo com o Sol em relação à pedra. Temos também essa espiral, caracol, como muita gente chama, uma aqui no início e outra lá no final. Geralmente, dependendo do sítio arqueológico, ela tem significados diferentes. Aqui na pedra ela está muito relacionada ao Sol. Por quê? O Sol nasce aqui e se põe lá. E se olhar com um pouco mais de atenção, uma está no sentido horário e a outra no anti-horário,
Já o processo de como foi feito, estima-se que usando uma pedra mais dura. Pegar uma pedra com grau de dureza maior, no caso na nossa região nós temos o seixo, né, que o pessoal chama de cheixo, que é o quartzo. Ele tem um grau de dureza 7 na escala dos minerais, né? E essa aqui é o gneiss, é uma rocha metamórfica que tem um grau de dureza 5 na escala dos minerais. Esse aqui é o mesmo tipo de rocha que faz o paralelepípedo. Então eu pegava o seixo rolado do rio, começava a bater, chamado de processo de picoteamento para poder formar a gravura que eles queriam. Depois jogava água, em seguida areia, né? E com isso começava a esfregar até atingir a profundidade e o polimento que eles queriam. Então isso hoje é uma das teorias mais prováveis de como foi feita essas inscrições. Já quem foi que fez não sabe ao certo, porque como eu disse logo no início, tudo é levado pela água. Mas provavelmente foram os paleoíndios, os índios primitivos que habitavam a nossa região nessa faixa de tempo, de 6.000 anos antes de Cristo, certo? Esse desenho aqui debaixo desses 4 aí que a gente tem lá, essa estrelinha aí, seria o quê? Essa estrelinha, né? Tem essa estrelinha aqui, tem outra mais aqui pra cima. Ali, folha de Aqui, maconha. ó. Né? Então é muito típico essas estrelinhas. Pode ser algum tipo de planta, né? Da região. E Ou outra pode ser uma coisa aqui, totalmente diferente. O aparelho reprodutor também está aqui, os aparelhos reprodutores, né? Temos as figuras. Aqui nós temos o feminino. Tem muita figura o masculino feminina, poderia masculina. ser aquele lá, só que tá Essa aqui invertido. poderia ser uma masculina, né? Aqui uma feminina. Aqui já poderia ser uma masculina. Então geralmente sítios arqueológicos sempre costumam retratar a fertilidade, né? Lá no Egito também eles representam muitos órgãos Muitos órgãos sexuais, né? reprodutores com conhecimento que não sabemos como é que eles tinham, né? Porque era preciso estudar anatomia para Exato. Geralmente sítio arqueológico sempre tem a reprodução. Teria noção do que seria esse? Não. Dois bolinhos aí? Essa daí que já não se encaixa nesses grupos a gente chamamos de gravuras abstratas, né? Qual é o nome? Abstratas. Avores? Gravuras abstratas. Gravuras abstratas. Que não se encaixa em nenhum grupo, né? Entendi. Perfeito. Ok, muito bacana a sua orientação. Dá um Obrigado, alô aqui para obrigado. os... Tchau.